passo a palavra agora ao Dr. Lucas Andrieta, coordenador do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor, o IDEC. Obrigado, senhor presidente. Eu queria começar saudando a todas as pessoas presentes em nome do IDEC. Queria agradecer pelo convite da comissão. Para o IDEC é sempre uma honra ocupar espaços como esse, trazer as nossas propostas. Eu quero saudar também todas as pessoas associadas e apoiadoras do IDEC. Eu quero saudar as pessoas, famílias, grupos, entidades de pacientes cuja mobilização trouxe visibilidade para a relevância desse tema que nós estamos discutindo hoje e para dramas de vidas reais, dramas que foram provocados por práticas das operadoras e pela omissão do poder público. Queria lembrar aqui, nesse sentido, que essa audiência foi convocada para discutir o problema do cancelamento como um problema das pessoas que sofrem com o cancelamento. Essa audiência não foi convocada para discutir, por exemplo, o problema da sustentabilidade financeira das operadoras, embora isso seja um elemento que deve constar, obviamente, de todas as discussões que perpassam esse setor, tanto em termos econômicos quanto em outras dimensões. Portanto, fomos provocados a pensar em soluções, e as soluções que nós estamos buscando aqui são soluções para as pessoas que sofrem com os cancelamentos unilaterais. Bom, o IDEC tem um histórico bastante longo, de muitos anos já defendendo a regulação desse setor. Vale lembrar que nós participamos da própria criação da Lei dos Planos de Saúde. Vale lembrar que na Lei de Planos de Saúde o tema do cancelamento é totalmente vedado para planos individuais, por entender que essa é uma prática abusiva, uma prática que lesa beneficiários de planos de saúde, consumidores e pacientes, sem exceções. Nós estamos falando aqui de casos excepcionais, de pessoas em tratamento, de pessoas internadas, temas igualmente relevantes, mas que já são coibidos pela lei, embora ainda praticados. O que nós estamos defendendo aqui, portanto, e fica a nossa proposta de solução, é a proibição do cancelamento unilateral para todos os tipos de planos de saúde, particularmente por entender que o principal problema da regulação do setor é o duplo padrão regulatório entre planos individuais e planos coletivos. Esse é um problema que não foi sanado pela lei em 1998, nunca foi equacionado e seguimos hoje aqui ainda discutindo desdobramentos e problemas gerados por lacunas regulatórias em relação aos planos coletivos. Podemos lembrar também que hoje mesmo, agora há pouco, a ANS divulgou o teto de reajustes para os planos individuais. Ora, essa é uma notícia muito comentada, ela vai repercutir bastante, mas temos que lembrar que ela protege apenas, hoje, 18% desse mercado. Porque mais de 80% dos planos de saúde hoje, das pessoas com planos de saúde, estão em planos coletivos, inclusive planos falsos coletivos. Então, talvez fosse mais adequado dizer que hoje a ANS divulgou o mínimo do reajuste, não o teto, divulgou o piso do reajuste, porque nós sabemos que para todas as pessoas em planos coletivos, elas podem esperar reajustes de 2 dígitos, que nós sabemos que estão acontecendo, inclusive foi um tema já comentado aqui. Eu quero aproveitar que outros colegas já exploraram alguns argumentos e focar a minha fala na ideia de que a grande mobilização de pessoas, grupos, famílias e entidades trouxe a gente até aqui, trouxe esse tema para essa exposição e essa repercussão. Dito isso, nós discutimos hoje, por exemplo, a possibilidade de uma CPI dos planos de saúde para discutir o exato tema que nós estamos discutindo hoje, uma CPI para discutir cancelamentos. A partir do momento que essa notícia ganhou destaque, o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma reunião com as operadoras. Foi, inclusive, comentado aqui o resultado dessa reunião. Mas não convocou, por exemplo, representantes da sociedade civil, não convocou entidades de proteção ao direito do consumidor. Então, queria registrar aqui que o IDEC está pedindo ao Arthur Lira que receba essas entidades, que receba esses grupos, para também ouvir os nossos argumentos. Afinal de contas, esse é o nosso interesse, encontrar soluções para este problema. Quero explorar também a ideia de que, nessa reunião,
Foi realizada uma espécie de acordo verbal, né? Nós soubemos isso por informações fragmentadas das pessoas que estavam ali, inclusive algumas informações que foram trazidas para cá hoje. E o que a gente depreende dessas informações um pouco desencontradas é que querem dar a entender que o problema se reduz criando pequenas modificações na legislação, criando pequenas exceções para conter e restringir esse problema, por exemplo, abre aspas, a algumas doenças, por exemplo, algumas condições de saúde. Não é isso que nós defendemos. Repito, nós defendemos a proibição do cancelamento unilateral para todos os planos de saúde, porque esta é uma prática abusiva. Querem dar a entender, por exemplo, que esse problema afeta só planos por adesão, né? Querem dar a entender que esse problema afeta apenas os grupos e entidades mais organizados, né, que trouxeram visibilidade, por exemplo, para o tema das crianças no espectro autista, né? Mas aí eu pergunto para todas as pessoas aqui presentes, né, não apenas os senadores, mas também todo mundo que está nos assistindo, eu pergunto se cada um aqui sabe dizer, por exemplo, se nos próximos 2 anos, quais doenças vão ter, né, quando, por quanto tempo essas doenças vão precisar de cuidados. Cada um aqui de nós sabe responder essa pergunta? Nós sabemos dizer nos próximos, digamos, 2, 5, 10 anos, quantas consultas teremos que fazer, quantos exames, quantas terapias, quais especialistas, quais profissionais nós vamos precisar? Nos próximos 10 anos, quantos dias a gente vai ter que passar internado num hospital? A gente sabe responder essa pergunta? Né? Quais medicamentos teremos que receber, em qual dose, em qual quantidade e assim por diante. Mais do que isso, nós aqui somos capazes de escrever no papel uma lista definitiva com o nome de todos os procedimentos, de todos os cuidados, de todos os medicamentos que nós podemos precisar em termos técnicos bem definidos? Não. Por quê? Porque esse tipo de evento da perspectiva individual é um evento com altíssima incerteza. E é exatamente deste tipo de evento que os contratos de planos de saúde tentam proteger as pessoas. Então, o que nós estamos discutindo aqui, que é a prática do cancelamento, é uma ameaça a mais, porque além das pessoas terem que se perguntar se vão ficar doentes, se receberão os cuidados que precisam, se esses cuidados serão no momento certo, na qualidade adequada, elas também terão que se perguntar: será que a operadora vai cancelar o meu plano de saúde? Será que porque no meu contrato tem muitas pessoas idosas, esse contrato será cancelado? Será que a sinistralidade do meu contrato vai ser elevada demais? Termos que estão completamente fora do alcance de uma pessoa comum que contrata um plano de saúde. Então eu pergunto para vocês, nesse caso, no que se fundamenta a boa-fé objetiva de um contrato de plano de saúde? Ela se fundamenta exatamente na segurança de que, em caso de necessidade, a pessoa receberá os cuidados necessários. Esse é o fundamento dos contratos que nós estamos discutindo aqui e que estão sendo cancelados. Vejam que isso que eu acabei de dizer, ele é diferente para as empresas. Porque, do ponto de vista populacional, esses riscos são calculáveis. É papel dessas empresas exatamente gerenciar esses riscos. Foi dito aqui sobre o princípio do mutualismo. Tudo bem. Mas por que não se oferece mais planos individuais e familiares, então, que compõem um grande fundo mútuo que poderia favorecer a intermediação financeira de serviços de saúde para todas as pessoas que fazem parte desse setor que nós estamos discutindo? Não. Portanto, não faz sentido discutir sustentabilidade de contratos que têm pouquíssimas pessoas. Isso não faz sentido algum. Inclusive, nós temos regulações específicas sobre isso, que parecem não ser suficientes. Então, eu queria encaminhar aqui o fim da minha fala, apenas dizendo que uma pergunta muito elementar em relação a esse problema não é respondida nem pela ANS, que é: quantos cancelamentos unilaterais foram realizados no último ano, em 2023, nos últimos 12 meses? Nós estamos discutindo um problema de altíssima relevância que a agência reguladora do setor não é capaz de divulgar informações precisas, adequadas. Bastam checar nos dados abertos que a ANS divulga. Não é possível ter esse número.
As operadoras, obviamente, sabem disso, apresentaram alguns números aqui, inclusive de pessoas que ainda serão canceladas, pelas estimativas de sinistralidade que estavam constando aqui da apresentação. Então, pedindo aí mais um pouco de tolerância para a minha fala, eu vou encerrar apenas encaminhando essa proposta, dizer que o IDEC tem propostas claras para a regulação de planos coletivos. Os pontos centrais são a vedação completa da prática do cancelamento unilateral, a regulação dos reajustes, a limitação dos reajustes com critérios claros e transparentes, da mesma forma como já é feito para os planos individuais. Portanto, o que nós estamos discutindo aqui, convém enfatizar mais uma vez, são parâmetros e aspectos jurídicos que já são vigentes para os planos individuais. Se trata de reconhecer, equiparar e proteger os consumidores de maneira homogênea na extensão toda do mercado de planos de saúde, de forma que esse setor possa funcionar de maneira sustentável, obviamente, mas, sobretudo, garantir aos consumidores aquilo que está contratado e garantir os cuidados à saúde de todas as pessoas, de todas as idades, e não aquelas inseridas em listas finitas de algumas doenças, algumas condições, rótulos, por exemplo, que podem nos servir como doenças crônicas, doenças raras. O que nós estamos defendendo aqui a prática do cancelamento unilateral é abusiva e deve ser vedada por propostas legislativas já existentes, para todos os tipos de contrato, para todas as pessoas. Eu agradeço novamente a mesa e encerro a minha fala. Obrigado. Muito obrigada, Lucas. Eu gostaria só de questioná-lo. Você disse que a ANS não respondeu quantos cancelamentos unilaterais foram feitos em 2023, é isso? Vocês chegaram... O Instituto de Defesa do Consumidor, vocês chegaram a oficiá-los? Ok. Nós protocolamos um ofício para a ANS na oportunidade da audiência recente que houve também na CDC, na Câmara dos Deputados. Nesse ofício, o que nós pedimos é a realização de uma nova audiência pública no âmbito da ANS para discutir a regulação dos planos coletivos, nos termos que eu defendi aqui, entre outras coisas, para qualificar as informações produzidas pela própria agência. Então, essas informações serão solicitadas se esse ofício for atendido. Ok, mas...